Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e eu estou fazendo esse vídeo com o objetivo de ajudar você que vai começar a estudar cálculo ou que começou a estudar cálculo há pouco tempo, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo, sobre essa disciplina aqui que é o cálculo, para tentar facilitar um pouquinho mais a sua jornada no cálculo. A gente vai entender um pouquinho do que o cálculo é composto, quais são os conteúdos do cálculo, um pouquinho da história que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o cálculo, livros, recomendações de livros para estudar, onde a gente pode conseguir aí material e essa numeração, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, que é uma bagunça, né? É difícil de entender às vezes. Tudo isso a gente vai entender nesse vídeo, ok? Então veja esse vídeo até o fim. Você que vai fazer cálculo 1, que está fazendo cálculo 1, é importante você ver esse vídeo até o fim, que vai tirar muitas dúvidas que você tem e que você pode vir a ter, ok? E vai facilitar muito aí a sua jornada no cálculo. Vamos começar do que o cálculo é composto. O cálculo, o principal conteúdo do cálculo é derivada e integral. A gente já é bem conhecido, né? Essas palavras derivadas e integral, tanto que o nome inteiro do cálculo, na verdade, é cálculo diferencial e integral. Esse é o nome inteiro do cálculo, cálculo diferencial e integral. Diferencial remete à derivada, integral remete à integral. Então, cálculo diferencial e integral é cálculo de derivada e cálculo de integral. Tem um outro nome também que às vezes é chamado de cálculo infinitesimal. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho melhor desse nome. Mas vamos entender um pouquinho sobre a derivada integral. Derivada integral são ferramentas da matemática. Como você tem, por exemplo, a soma, somar dois números, multiplicar, dividir, você tem também a derivada integral. Só que lá você soma números, né? Multiplica números. Aqui na derivada integral você vai trabalhar com funções. Você vai derivar uma função, você vai integrar uma função. Por isso que a gente vai ver que função é importante você conhecer antes de começar o cálculo. Tá, e da onde que veio essa ideia de derivada? O que é uma derivada? O que é uma integral? A gente vai ver que tanto a derivada como a integral, a definição das duas são limites. Então a derivada é um limite, a integral é um limite. Por isso que a primeira coisa que a gente estuda em cálculo são os limites. Então a gente estuda limites para depois ver que a derivada, e a derivada é um limite, a gente vai ver a integral é um limite. No final vocês vão ver que a gente vai calcular a derivada integral como um limite, porque fica um pouquinho mais complexo. A gente vai ver, na verdade, algumas regras, algumas técnicas de derivação e integração que vão facilitar a nossa vida. Por exemplo, eu vou derivar uma função constante. Se você faz lá pela definição, a derivada dá zero. E você vê que toda vez que você vai derivar uma função constante, a derivada é zero. Então, se aparecer uma função constante para você, você não precisa ir pela definição. Você já sabe que vai ser com certeza zero aquela derivada. Então, por isso que a gente não vai trabalhar sempre, no final das contas, com um limite. A gente vai ver algumas regrinhas, algumas técnicas para nos facilitar a vida quando a gente for derivar e integrar. A gente começa vendo o limite, porque no fundo, derivada e integral são limites. A derivada integral são problemas, na verdade, que resolvem problemas que nasceram lá na Grécia Antiga, com Arquimedes, né? Então, desde a Grécia Antiga, tem problemas que foram evoluindo até chegar aí na nossa derivada e na nossa integral e no nosso cálculo, né? Então, a gente diz aí que os inventores do cálculo são o Newton e o Leibniz, e de fato, né, os dois inventaram essa disciplina nova ali, nessa área nova que foi o cálculo. Só que eles não pegaram do zero. Na verdade, eles pegaram muita coisa que foi evoluindo desde a Grécia Antiga até chegar neles. Por exemplo, a derivada nasceu para resolver um problema que é para determinar a equação de uma reta tangente. Imagina que eu tenho uma curva e eu quero achar uma reta que passa num ponto daquela curva sem cortar a curva, só beliscando a curva. E aí, esse problema, na verdade, foi resolvido pela derivada. Parece que não tem graça esse problema da reta tangente, não vai ter nenhuma aplicação, mas quando você for ver o cálculo, você vai ver que esse problema da reta tangente vai gerar um monte de aplicações. E a integral nasceu para calcular uma área. A gente queria calcular uma área, por exemplo, calcular a área de triângulo, de quadrado, de retângulo, é fácil. Se eu pegar uma área qualquer, fazer um desenho lá super doido e querer calcular a área, aí já fica mais difícil. Para tentar resolver esse problema, que foi desenvolvendo essa ferramenta aí da integral. E lá na frente
Teve um cara que chama Isaac Barrow. Isaac Barrow foi quem descobriu que, na verdade, a derivada é o oposto, é o inverso da integral. Assim como quando a gente soma, não é o inverso de subtrair, multiplicar não é o inverso de dividir, potência não é o inverso de raiz, assim, a derivada é o inverso da integral. Tem um pequeno aspa aí nesse inverso, você vai entender um pouquinho melhor quando você estiver fazendo o curso de cálculo. Mas a gente pode pensar que um é o inverso do outro. E o Isaac Barrow, ele descobriu essa relação, que um é o inverso do outro, e criou o que a gente chama de teorema fundamental do cálculo, porque ele é a base do cálculo. A base do cálculo é você juntar essas duas ideias. Tinha duas grandes ideias, que eram as derivadas e as integrais, e ele juntou essas duas ideias. Então, na verdade, quem juntou primeiro essas duas ideias foi o Isaac Barrow. E depois o que aconteceu? O Newton e o Leibniz, um independente do outro, teve até uma briga aí, quem que inventou primeiro, né? Quem que na verdade inventou o cálculo, mas hoje é reconhecido os dois como inventores do cálculo. Na verdade, eles pegaram esse teorema do Isaac Barrow e evoluíram aí essa ideia de juntar derivada com integral e criar uma nova área. Cada um teve um objetivo diferente. O objetivo do Newton ele era físico. Então o objetivo do Newton era mais aplicações. Já o Leibniz ele era matemático. Então o objetivo do Leibniz era mais teórico. Tanto é que a notação que a gente utiliza hoje é do Leibniz, porque ele se preocupava mais com a notação do que o Newton. Já o Newton se preocupava mais com as aplicações. Então muitas das aplicações que surgiram lá na época do Newton, com o Newton do cálculo, a gente utiliza até hoje. Então o Leibniz se preocupou mais com a notação, a gente pegou a notação dele, que é melhor do que o Newton, né? Mas muitas das aplicações nasceram lá as notações do Leibniz, né? Mas muitas das aplicações nasceram lá com o Newton. Mas os dois são considerados aí os pais, os inventores do cálculo. Antes de continuar, vamos entender por que o cálculo diferencial integral também é chamado de cálculo infinitesimal. É por causa do infinito. O infinito é muito importante no cálculo. A gente vai trabalhar aí com limites. Vou dar um exemplo com integral, que você vai entender um pouquinho melhor esse infinito, esse infinitesimal, né? Que às vezes dá o nome ao cálculo. Imagina que você tem uma figura super doida. Pega aí seu papel e faz uma figura aí de qualquer jeito, super doida. Você quer calcular a área dessa figura. Você não consegue calcular dessa figura. Mas tem algumas figuras que você sabe calcular. Por exemplo, retângulos. Retângulos eu sei calcular a área. Então faz o seguinte, pega e coloca dentro da sua figura uns 2, 3 retângulos. Tá? Mesma base. Uns 2, 3 retângulos. Que fica dentro da sua área. E aí você vai calcular qual que é o tamanho da base, qual que é o tamanho da altura desses retângulos. Vai ser se você somar a área desses 2, 3 retângulos, vai chegar uma área aproximada da sua figura, da área da sua figura. Mas não vai ser igual, porque vai ter uns pedaços que sobrou. O retângulo não consegue, esses 2, 3 retângulos, não vai conseguir preencher totalmente essa área que você desenhou. Agora faz o seguinte, em vez de ser 2, 3 retângulos, coloca 10 retângulos, tá? Com a mesma base. Se você colocar 10 retângulos, o que vai acontecer? A área que está sobrando diminuiu. Então a soma desses 10 retângulos está mais perto da área da figura que você quer calcular do que com os 2, 3 retângulos. Aí faz o seguinte, em vez de ser 10, coloca 50 retângulos, 100 retângulos, 1000 retângulos. Quanto mais retângulos você coloca, menos fica a área sobrando e mais perto vai ficar ali a soma das áreas dos retângulos vai ficar mais perto da área que você quer calcular. E se você fazer esses retângulos ir para o infinito, você colocar infinitos retângulos, você vai chegar que a soma de todos os infinitos retângulos vai ser exatamente a área da figura que você quer calcular. Então isso aí que nasceu os infinitos, né? Esse cálculo infinitesimal é por causa disso. A gente vai, olha só, e o problema da área é o quê? É integral. Olha a integral nascendo aí o limite e o limite para o infinito. Ok? Então o cálculo infinitesimal é dado esse nome por causa disso, que o infinito é importante aí no cálculo. Na verdade, como eu falei, a gente calcula derivada de funções e integral de funções. E o limite, consequentemente, vai ser de funções também. A gente calcula o limite de uma função, derivada de uma função, integral de uma função. Então, um pré-requisito muito importante para o cálculo é você saber bem trabalhar com funções. Função modular, funções polinomiais do primeiro, do segundo grau, funções exponenciais, logarítmicas, trigonométricas, né? Modulares. Tem um monte de funções. O importante é você saber trabalhar bem com essas funções. Então, vamos falar um pouquinho sobre
o que a gente chama de pré-cálculo. O que a gente precisa saber antes de entrar em cálculo? Muita gente reprova em cálculo, tem dificuldade em cálculo justamente porque não tem essa base. Essa base aí que é do ensino médio. Não é todo o conteúdo do ensino médio que é de pré-cálculo. Mas não tem essa base. E aí chega em cálculo, o que acontece? Você tem que dar um salto muito grande. A matemática é como se fosse uma escadinha. Você está em algum degrau dessa escadinha com certeza. Você sabe ler um número? Se aparecer lá 3, 2, sabe que é o 32? Você sabe somar dois números? 2 mais 2, você sabe que é 4? Então você já subiu alguns degrauzinhos. Desde quando você era criancinha, você já subiu alguns degrauzinhos. Agora imagina, você está num degrau, tem os degraus ali das funções, de relações algébricas que a gente trabalha com funções, de conjuntos, e lá em cima tem o degrau do cálculo. Imagina se você está nesse degrau, você não subiu num degrau por vez de funções, você quer subir direto lá no degrau de cálculo. Você estica a sua perna lá, não vai alcançar. Ou se alcança, você desequilibra, cai tudo e me machuca. E aí você, machucado, você fica um pouquinho com receio de cálculo. Então a ideia na matemática é você subir degrau por degrau. Isso facilita muito. Então o que a gente precisa, quais são os degraus que a gente precisa subir antes de chegar em cálculo? A gente precisa, primeiro, funções, é o óbvio. Limite, derivada, integral são de funções, então a gente precisa estudar funções. Só que funções, o que é uma função? É uma relação algébrica entre dois conjuntos. Então a gente precisa saber bem o que são conjuntos, precisa estudar bem as relações algébricas, né? Algumas relações algébricas que vai facilitar o estudo de funções. Então essa parte algébrica, essa parte de conjuntos, essa parte de funções é importante você saber antes de começar o cálculo. Vai facilitar muito, porque você vai subir um degrauzinho por vez. Você não vai ter que dar um passo muito longo que vai te desequilibrar ou que você não vai alcançar o cálculo. Então uma coisa na matemática importante é você saber, você ter consciência em qual degrau você está e qual que é o próximo degrau para você subir. Não queira subir muitos degraus de uma vez que não vai dar muito certo. Você vai desequilibrar, pode cair, pode machucar e pode ficar aí um pouquinho com raiva de cálculo. E antes da gente ver os livros, indicações de livros, de onde estudar, vamos entender um pouquinho a numeração do cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, como que é essa numeração? Primeiro, tem faculdades que chama cálculo 1, cálculo 2 de uma coisa, tem faculdade que chama cálculo 1, cálculo 2 de outra coisa. Eu já vi faculdade que chama cálculo 1, estudos de pré-cálculo, de funções, de conjuntos, partes algébricas. E aí cálculo 2, limites, derivados, começa em cálculo 2. E aí cálculo 3 seria integral. Eu já vi faculdades que chama cálculo 1 já de todo o cálculo com uma variável. Cálculo diferencial integral com uma variável é tudo cálculo 1. O cálculo 2 já são com várias variáveis. Eu já vi faculdade que o cálculo 1 é só limite derivado em uma variável, o cálculo 2 é integral em uma variável e duas ou mais variáveis são integral, cálculo 3. Professor, como assim uma variável, duas ou mais variáveis? É o seguinte, imagine uma função quadrática que a gente conhece bastante, né? Do segundo grau. F de x igual, vamos dar valores aleatórios para A, B, C, né? F de x igual 3x² mais 2x menos 5, tá? Essa função, ó, f de x igual 3x² menos 5x mais 3, não sei. Só tem uma variável x, né? Que a gente chama de variável independente. Tanto é que se a gente for construir o gráfico dela, a gente escolhe só o valor do x. O valor do y a gente calcula dependendo do valor do x. Então tem uma variável independente e uma variável dependente, que é o y, tá? Então uma variável levando em outra. Isso a gente chama de funções de uma variável, porque só tem uma variável independente. É o x levando no y. Tanto é que o plano cartesiano a gente faz o gráfico no plano cartesiano. Se eu tiver uma função com duas variáveis, aí eu tenho duas variáveis independentes. Vamos supor que eu escolhi um valor de x e um valor de y e eu calculo um valor de z. Aí isso a gente já faz num plano de 3D tridimensional, né? Não sei se você já viu aquele x, y, z. Você escolhe um valor de x e um valor de y. Então você tem duas escolhas, são duas variáveis independentes. E aí você vai calcular o valor de z. Já os gráficos aí com duas variáveis independentes e uma dependente, já é um plano, já é um gráfico tridimensional, tá? Então, no caso que a gente vai começar com uma variável, ou seja, tem o y e o x independente, e o y dependente do x, então é só uma variável. A gente vai aparecer para a gente só o x, o y está lá escondidinho no f de x, no nome da função. Então a gente vê cálculo em uma variável, o que é? É limite com funções de uma variável, derivadas com funções de uma variável, integral em funções de uma variável.
Tanto é que em muitos livros, o cálculo 1, na verdade, é tudo em uma variável. Tanto limite, como derivada, como integral em uma variável. Aí o livro, a parte 2, já são em mais que uma variáveis. Então a gente vai aparecer lá x, y, z, já aparece mais letrinhas para a gente trabalhar. Então você tem que ver a sua faculdade. O que é o cálculo 1 da sua faculdade? O cálculo 1 da sua faculdade é o pré-cálculo. Você vai ver lá, o conteúdo é funções. Aí aparece lá função logarítmica, trigonométrica, né? É funções. Ou aparece lá limite e derivada. Ou aparece limite, derivada e integral. Então você tem que ver o que é o cálculo 1. Aí tem vários cálculos, né? Você pode ter o cálculo diferencial integral em uma variável, que aí depende da faculdade, uma numeração diferente. Tem o cálculo diferencial integral em mais que uma variável. A gente vê derivadas parciais, integrais múltiplas, né? Que são as derivadas integrais em funções com várias variáveis. E aí tem a continuação de estudo, né? Que muitas vezes é equações diferenciais. Tem faculdade, que chamaria o cálculo 3, cálculo 4, de equações diferenciais, né? Então tem faculdade que tem a disciplina que chama equações diferenciais, tem faculdade que chama lá cálculo 4, mas no fundo são equações diferenciais. Então tudo você tem que entender bem qual que é o conteúdo da sua faculdade. Olha lá no programa, ou pergunta para o professor para você entender bem qual que é o conteúdo, para você procurar melhor onde estudar. Vamos lá então para onde estudar. Vamos começar com os livros de cálculo. Eu não vou indicar 5, 6 livros de cálculo, porque indicar um monte de livro é a mesma coisa que indicar nenhum. A pessoa vai continuar perdida. Então vou indicar só 2 livros, que são os principais, os mais utilizados. Primeiro, esse livro aqui, ó, que é do Guidorizzi. Eu tenho aqui o cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, né? Esse livro é muito utilizado, principalmente em faculdades de matemática, né? Porque ele é um pouquinho mais pesado, ele é um pouquinho mais teórico. Mas tem aqui, esse é um livro muito bom do Guidorizzi, né? Inclusive, meus livros do Guidorizzi tem aqui a dedicatória do Guidorizzi, né? Quando eu fui participar de uma palestra dele, ele autografou os meus livros. E outro livro também muito utilizado, que talvez é mais utilizado até que o Guidorizzi, é esse daqui, ó, do James Stewart. Tem aqui o cálculo 1 e o cálculo 2. Bom, o cálculo 1, você já imagina, é cálculo diferencial integral em uma variável. E o cálculo 2 é em 2 ou mais variáveis. Então esse livro aqui do James Stewart também é muito utilizado. Para você que está começando agora cálculo, eu até recomendo mais esse livro do James Stewart do que do Guidorizzi. Por quê? Esse livro é um pouquinho mais leve, não pega tão pesado quanto o Guidorizzi. Então minha primeira recomendação é esse livro do James Stewart. E se você quiser continuar, também tem esse livro muito bom do Guidorizzi. E onde que eu posso estudar ali na internet, procurar material da internet? Um que eu vou recomendar é o meu próprio curso. Eu tenho tanto o curso de pré-cálculo, o curso de pré-cálculo está bem completo, tem a parte de conjuntos, tem a parte de intervalos reais, tem a parte algébrica, tem funções um monte, funções a rodo, funções modulares, logarítmicas, trigonométricas, tem um monte de funções. Então eu tenho esse curso de pré-cálculo. Eu tenho um curso de cálculo 1. No meu caso, no meu curso de cálculo 1, já são todo o cálculo diferencial integral em uma variável, que é limite, em uma variável, derivada em uma variável, integral em uma variável. E eu estou começando agora o curso de cálculo 2. Então pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, o meu curso de cálculo 2 aí já esteja completo. Talvez eu esteja até em um próximo curso aí de cálculo. Mas inicialmente, hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu estou começando aí o curso de cálculo 2, mas o curso de pré-cálculo e o curso de cálculo 1 já está completo. E tem uma coisa especial ali, 2 coisas especiais para você fazer o curso comigo. É o quê? Primeiro que eu tenho uma plataforma de estudo. Entra na minha plataforma, que é cursos.professordouglasmaioli.com.br cursos.professordouglasmaioli.com.br. Aí você pode se inscrever lá no curso de pré-cálculo. Os mesmos vídeos do YouTube são os mesmos vídeos que estão lá na plataforma. Só que lá tem a lista, a sequência correta, além dos vídeos, da lista de exercícios que vai ajudar você a entender muito mais o pré-cálculo. Muitas vezes a faculdade não dá um pré-cálculo para o aluno, ele tem que estudar por conta. Então lá tem listas de exercícios, tem atividades avaliativas e no final, até se você quiser, dá para pegar um certificado lá na plataforma que pode ajudar até nas horas complementares da sua faculdade. E lá na plataforma também tem o cálculo 1, mas no caso o cálculo 1 eu dividi em 3 partes, limites, derivadas e integrais, para você fazer conforme for a sua faculdade. Se a sua faculdade de cálculo 1 for limite, derivada e integral, você faz tudo na sequência. Se a sua faculdade de cálculo 1 for limite e derivada, você faz limite e derivada. Se o cálculo 2 for integral, aí você faz depois
a parte integral. Então eu separei lá na plataforma só para ficar melhor aí para você. Essa é a primeira parte boa, que tem a plataforma, que tem várias, não só os vídeos, né? Tem várias coisinhas legais lá na plataforma que pode ajudar a você estudar, né? Você vai marcando também, ticando tudo que você vai vendo, vai deixando você mais organizado. Tem o calendário na plataforma para você fazer o seu calendário de estudos. E outra coisa legal para você estudar aqui comigo, né, ou no YouTube, ou na plataforma, é que aqui você aprende direto da fonte. Como assim direto da fonte, professor? Eu aprendo direto dos criadores de cálculo? Isso. Você vai aprender direto do Leibniz. O Leibniz é o criador de do cálculo que a gente usa notação hoje em dia. Como assim você, aprendendo aqui, você vem direto, eu aprendo direto do Leibniz. O Leibniz não já morreu? Já morreu faz tempo, né? Só que é o seguinte, o Leibniz ensinou alguém, esse alguém ensinou outro alguém, esse outro alguém ensinou outro alguém, que vai até chegar em mim. Né? Porque o Leibniz, ele orientou o doutorado de uma pessoa. Essa pessoa orientou o doutorado de outra e foi orientando o doutorado de outra até chegar em mim. Ou seja, se você pegar o meu orientador de doutorado, quem orientou ele, quem orientou ele, quem orientou ele, vai chegar o quem? Lá no Leibniz. Então aqui eu falo que é direto da fonte, é direto do Leibniz. O Leibniz vai ensinando um, que ensinou outro, que ensinou outro, até chegar aqui você vai aprender direto da fonte. Você não está acreditando? Eu vou mostrar aqui uma árvore para você, você vai entender melhor isso que eu estou falando. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, pessoal, é essa árvore que eu quero mostrar. É a minha árvore, não uma genealógica, né? Vamos dizer que é uma árvore orientalógica, que seria uma árvore dos orientadores, dos meus orientadores, orientadores dos orientadores, né? Então tem aqui, ó, a árvore acadêmica, né? De Universidade Acadêmica de Douglas Silva Maioli. Se você quiser ver o seu, você fez doutorado em matemática, tem esse site aqui, ó. Entre nesse site mathgenealogy.org. Você pode encontrar os orientadores dos orientadores do seu orientador, né? Então aqui, ó, na base da árvore está meu nome aqui, ó, Douglas Silva Maioli. Defendi meu doutorado em 2017 na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Aí tem aqui, ó, quem me orientou foi o Carlile Campos Lavor, meu grande orientador, né? Um cara muito bom, muito profissional. Ele defendeu em 2001 o doutorado dele lá na UFRJ. Quem orientou o Carlile foi o Nelson Maculan. Eu conheci também o Nelson Maculan. Ele até participou da minha defesa, da minha tese de doutorado. Quem orientou o Nelson Maculan foi o Paulo Oswaldo, né? Tudo orientação de doutorado, lembrando. E aí vai subindo as orientações do doutorado de cada um, quem orientou. Ó. Chega uma hora na minha árvore, ó, tem o Poisson. Poisson, quem estudar probabilidade, vai ver o Poisson, né? Então aqui no canal Probabilidade, você também assiste a probabilidade estatística, você também aprende direto da fonte. Eu tenho o Laplace, que é muito conhecido, da Lambert, né? Tem coisinhas de cálculo deles também. Lagrange também tem. O Euler tem muita coisa também, ó. Tudo que vem do Euler, ó, você aprende aqui no canal direto da fonte também, né? Tem os Bernoulli, né, que também probabilidade também usa lá, né? Distribuição de Bernoulli. Probabilidade, como eu falei, você também aprende aqui, ó, direto da fonte. E aí você vai chegar aqui no Leibniz, um dos criadores do cálculo, né? Então aqui tem o Leibniz, que orientou o Nicolas Malebranche, que orientou o Jacob Bernoulli, o Johann Bernoulli, que orientou o Leonhard Euler, que orientou o Lagrange, o Poisson, até orientando o doutorado até chegar em mim. Então essas coisas aí que o Euler, que o Lagrange, que o Poisson, que o próprio Leibniz descobriu aqui, ó, você aprende novamente falando, né? Direto da fonte. Então, pessoal, gostaram dessa árvore? Legal, né? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham tirado muitas dúvidas e que esse vídeo ajude bastante aí vocês nessa caminhada aí do nosso querido cálculo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a plataforma de cursos, lá não tem só curso de pré-cálculo e cálculo, tem outros cursos também. Os links também para a playlist de pré-cálculo, de cálculo e de outras disciplinas que você queira aí, possa querer cursar, que a gente já tem no canal. Pode ser que também, quando você esteja vendo esse vídeo, já tenha o Cálculo 2 tanto na plataforma como aqui no canal. Então, quero desejar a vocês um bom estudos e uma boa jornada aí em cálculo. Abraços!